Oi, bom dia, Margarete. Estou aguardando aqui Hugo Baltazar. Depois vai ficar gravado no IGTV e no canal do YouTube. Fica mais fácil também. Obrigado aí pela força. Beijo. Bom dia. Estamos aguardando o nosso convidado. Estou te aguardando, Hugo. Já mandei o convite. Bom dia, Inês. Hoje a gente chegou na hora. Bom dia, Aninha. Hugo, aceita o convite. Cadê você, Hugo? Hugo, aceita o convite. Cadê você? Bom dia. Hugo está tendo um probleminha para entrar, mas já tá vindo, já está chegando. Bom dia. Chegou, Oh, chegou. Bom chegou. Bom dia. dia. E aí? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem. Só chegou agora o convite, demorou um pouquinho. É, É, deve ser questão de é. conexão, né? E aí? Mas no início é assim mesmo, né? Bom dia, É. Reinaldo. Bom dia, pessoal. Valeu pela presença. Vamos discutir, vamos conversar. Sempre calçado naquilo que, pelo menos até agora, né? Todo mundo que entrou, no mais importante que é o indivíduo, né? Então, nosso grande motivo aqui, O principal motivo, indivíduo, o ambiente e a e a tarefa. tarefa. E o centro desse processo tem que ser sempre o indivíduo. Por mais que saibamos
que ele sofre interferência do ambiente o tempo todo. E o ambiente interno também, né? É Exatamente. importante levar em consideração esse ambiente interno. Exatamente. E é isso aí que a gente vai conversar muito aqui hoje, porque esse ambiente interno, ele sente com a utilização desse acessório. E quando a gente olha para aquele indivíduo... Né? Altera psicologicamente também, não somente fisiologicamente. Exatamente. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Quer que eu aumente o som? Tá legal? Eu acho que tá legal. Estou escutando bem também. Eu optei por ficar sentado, porque senão eu vou ficar me esparramando muito aqui, eu vou acabar... Né? Aí me empolgo, então você fica à vontade... Começa a andar para lá e para cá. Você fica à vontade para me cortar, né? Até porque tem uma relação direta. A gente sabe que o movimento ele edifica a consciência. Então, quando a gente está pensando, a gente está conversando, a gente tem necessidade de se movimentar. Exatamente. E não tem como, né? A gente falando, você começa ou eu? Não, eu estou esperando mais um pouquinho, né? Para a gente começar. Tá bom. Né? Mais um minutinho aí. E a gente começa com as apresentações. Bom dia. Bom Domingo, 21 de junho de 2020, 11 horas da manhã. Isso aí. Iniciando o ciclo de bate-papo, mais um, né? Sobre saúde. É isso. Eu sou Rosângela Sanz, professora de Educação Física e profissional do movimento, para quem ainda não me conhece. E convidei o Hugo para falar sobre a temática exercício físico e o uso da máscara e o que nos diz a ciência. E antes que o Hugo se apresente, eu vou deixar uma questão no ar, né? Eu tenho percebido que existem conflitos de informações provenientes de profissionais que atuam na área da saúde. Isso está causando uma polêmica, uma dúvida, e as pessoas estão sem assim, um rumo para saber se o uso da máscara prejudica, se não prejudica, a gente é obrigado a usar quando a gente está num ambiente fechado com mais pessoas. Como é que é isso? Como é que é essa questão também? Existe realmente alteração fisiológica e alteração psicológica ou psicológica? Com você, Hugo. A gente, né, primeiro eu faço questão de mostrar para o pessoal, é claro que isso aqui não é uma palestra onde a gente vai ficar destrinchando todos os artigos, até porque o tempo é curto e não dá para a gente ter um teor técnico tão grande em respeito... Mas antes de você entrar, eu queria que você se apresentasse. Ah, tá bom, então vou me apresentar. Bom, o meu nome é Hugo Baltazar, sou professor de Educação Física, foco na saúde sempre. E a gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Rô há alguns anos, a gente é da mesma escola, né? Onde eu venho estudando muito nos últimos anos, que é a motricidade voluntária funcional, onde a gente coloca como cerne, realmente como centro do processo, sempre o indivíduo, né? Para a gente, a tarefa prescrita, ela sempre vai ser elaborada levando em consideração o indivíduo, baseado em conceitos e em comprovações científicas, oriundas da neurociência, oriundas da anatomia, oriundas da fisiologia. Então, é o nosso direcionamento de trabalho. O mais importante para a gente é você, não é a tarefa, e a gente procura, dentro desse todo, que é o indivíduo, né, individualizar ao máximo as tarefas de acordo com as necessidades, né, tarefas essas que são elaboradas a partir de uma avaliação prévia. A avaliação, isso. A avaliação muito importante. Mas isso é um outro tema para um outro live. É outro tema. A gente conversou, a Rô viu um post que eu fiz, de fato eu fiz uma revisão importante aí de o que tinha na literatura. Quando eu comecei a ver que esse Covid-19 ia perdurar por um bom tempo, eu achei necessário, até em função de achar que, de uma forma geral, os comércios eles não vão suportar ficar em isolamento meses e meses e meses a fio,
eu comecei a entender que o tempo que esse vírus, que ainda não se tem muita comprovação científica, vai ficar aí exposto, sofrendo talvez até mutações, isso vai fazer com que demande um estudo até de uma outra vertente. E eu resolvi começar a estudar isso porque eu vi que muitos centros de atividade física, muitos lugares, e até mesmo para praticar atividade física outdoor ou em centros específicos, começou a se tornar, baseado nos decretos, de fundamental importância o uso da máscara, visando, quero deixar bem claro, eu não sou médico, não quero ficar falando de doença, eu estou aqui para falar de saúde, mas visando única e exclusivamente o contágio e a proteção com relação ao vírus. Até agora não foi abordado, né? E não sei se será. Por isso, muito pertinente esse nosso bate-papo, a importância da gente discutir. Bom, na medida que eu sou colocado numa situação de esforço, ou na medida que eu sofro um agente estressor, que tipo de alterações fisiológicas o meu corpo sofre? Porque não só trabalho no escritório olhando para o computador, às vezes até trabalhando no escritório olhando para o computador, você recebe uma má notícia, você é pego de surpresa e isso gera um estresse. Então a gente teve que fazer um apanhado na literatura, eu fiz um apanhado para saber o que poderia, quando nós sofríamos algum tipo de alteração, algum tipo de agente estressor, o que poderia sofrer, o que nós indivíduos, ou o que aquele indivíduo pode sofrer, mesmo, claro, o indivíduo sendo dá para a gente ter uma ideia de média. Só que eu não gosto muito de média, porque média, ela pega os extremos, né? Ah, não, de 45 a 68 anos, ok, mas 45 é totalmente diferente de 68. Então, principalmente quando você fala do cérebro e tudo. E o repertório, o histórico, o repertório motor. Então, assim, dá para a gente ter uma ideia. E como é que isso tudo nasce, né? Se a gente for fazer um apanhado na história, ninguém começou a usar máscara por causa do Covid-19. O uso da máscara ele já é largamente utilizado, né, desde a década de 70, 40, 30, 50. E eu vou me ater especificamente à década de 70, porque em 71 saiu um primeiro posicionamento, um guideline, um guia, né, da Sociedade Americana de Higiene Industrial, onde ela começou a aventar a possibilidade de criar respiradores, proteções faciais, que realmente levassem em consideração o indivíduo. É claro que um pouco mais à frente, em 1988, ela se juntou com a Sociedade Americana Torácica, porque identificou-se que os indivíduos eles realmente sentiam e se tornou fundamental você entender como é que essa máscara oferece algum tipo de alteração fisiológica para um indivíduo que já é um cardiopata, para um país, Estados Unidos, né? Muitas vezes até precursor em algumas pesquisas, até por conta do dinheiro também, que tipo de alterações fisiológicas esses indivíduos, tendo em vista que é um lugar onde 3,3 milhões, de 3,3 a 5,5 milhões de trabalhadores, independente de vossas funções. Ou seja, desde o indivíduo que trabalha quebrando asfalto na estrada, até o alto executivo, pelo ambiente industrial, tinham que usar máscaras faciais. Então, de 3,3 a 5,5, isso começou a ter um impacto sobre a saúde pública, claro, e quando mexe no bolso, o pessoal começa a se movimentar mais. E aí, a partir daí, dessa unificação com a Sociedade Americana Torácica, eles começaram realmente a levar isso mais a sério e sugerir que esses indivíduos eles procurassem médicos, e muitas empresas elas até adotaram médicos que eles chamam, né, nos artigos de médicos entendedores de engenharias industriais, para poder fazer essas possíveis correlações. Afinal, eles identificaram alterações importantes
até no uso de máscaras com trabalhos leves, respostas psicomotoras alteradas, isso tudo da AIHA, né? Que é a Associação Americana de Higiene Industrial, tem muitos artigos, inclusive em 4 de junho de 2010 saiu uma sequência grande de estudos, para quem quiser pesquisar, o símbolo é esse aqui, ó, da AIHA, Sociedade Americana de Higiene Industrial. Então são muitos, muitos. Eles falam de ansiedade. Então, assim, o que não falta na literatura é estudo falando sobre o esforço físico, né, e a utilização de máscaras. Então é muita coisa, gente. Se eu mostrar para vocês aqui, não vai dar tempo. E a gente encontra ainda profissionais que atuam na área da saúde dizendo que não há muitos estudos. Outro dia, eu vou ser sincero, outro dia eu recebi, né, um vídeo de uma amiga profissional de movimento, de uma médica, né? Eu não acho que essa mulher não devia nem estar exercendo o papel de médica, ela incentivando a utilização daquela máscara para treinar em altitude, porque ela corre assim e ela nunca sentiu nada, e ela acabou de fazer, acho que foram 10 quilômetros ou 12 quilômetros. Eu não entendo como uma pessoa dessa é médica, ou ela não leu. E aí ela finaliza o vídeo toda suada, dizendo que não tem nada na literatura que fale sobre a utilização de máscara e suas possíveis alterações fisiológicas. É claro que não tem nada na literatura dizendo que se você vai usar máscara, você vai morrer. É claro que não tem, porque ninguém vai submeter uma pessoa a uma carga de estresse até ela morrer. Agora, tem muita coisa na literatura, primeiro, de hipóteses levantadas, e a ciência nada mais é do que lacunas que se abrem para que, em cima da hipótese, a gente faça as nossas correlações, porque também não adianta ler um artigo e reproduzir, porque, às vezes, esses artigos têm vieses metodológicos importantes. Pegando a carona do viés, outro dia eu vi também uma publicação, Rô, que acho que até você me mandou, quando você me mandou, eu falei, eu vou citar ele na revisão, de indivíduos dentro da academia que fizeram leg press, indivíduos treinados, fizeram leg press a 70% de uma repetição máxima. Né? Gente, primeiro que, olha o viés metodológico que eu falo. Primeiro que se você fala em leg press, a gente não pode esquecer que se a gente leva o indivíduo, e aí não é a tarefa. Quando eu leio leg press, já me dá nervoso. Porque fazer leg press com as duas pernas... Porque descartou o indivíduo, né? Deixou o indivíduo em segundo plano. Fez leg press com as duas pernas, já descartou o indivíduo, esquece. Além disso, de descartar o indivíduo, ainda coloca como pesquisador o fato, né? Não, estou antenado. Aí posta um artigo dizendo que leu indivíduos submetidos a 70% de um RM fazer várias repetições até a fadiga. Quando você leva em consideração esse indivíduo, a gente não pode esquecer de uma tríade. E aí a gente está falando de corpo humano. A gente está falando de tubo circulatório, tubo neural e tubo fibroso. Se eu estou falando de leg press, eu já estou falando, não tem como, já estou falando de uma obstrução da veia cava inferior. Então esquece o tubo circulatório. Então eu vou falar sinceramente, eu prefiro até descartar esse artigo. Porque esse artigo, eu prefiro, porque não adianta falar que leu e colocar ele como verdade absoluta e passar e prescrever para os alunos um artigo baseado em leg press. Porque a gente, primeiro, ninguém tem leg press em casa. E a gente só está falando de pessoas que estão fazendo exercício ou ao ar livre ou em casa. Segundo, exatamente. Se você não respeita esses 3 tubos na hora da realização, da elaboração da sua tarefa, esquece. Você não dá para ser profissional de movimento. Porque você está esquecendo de levar em consideração que você tem obstrução da veia cava inferior. Eu tenho um projeto gratuito, vou aproveitar aqui, não é publicidade, porque o projeto é de graça, ele chama Active and Safe, onde ali eu recebo pessoas de todas as populações. E outro dia eu recebi um cirurgião geral, achei muito legal, né? Você vê que a medicina ela está
cada vez mais junto afinada. com a educação física. Ela tá cada vez mais afinada com a nossa profissão, entendendo a importância do movimento como parte da terapêutica. Exatamente. De qualquer doença. Qualquer doença. Qualquer uma. Você só fica parado em caso de fratura. Só. Ah, não, Hugo, eu tenho esquizofrenia. Nem parado. Quebrou a perna, mexe os braços. Exatamente. Eu estou falando para o membro Respira. Respira. Isso, exatamente. Então, assim, não, porque se for fratura na costela já complica. Mas não mexe os olhos, os olhos. E aí entra o profissional de movimento, vai trabalhar a parte Exatamente. Vai trabalhar a parte de nervo craniano. Mas, vai fazer Hugo, voltando aqui, você estava lá na parte da fisiológica e diz pra gente, existe uma alteração importante quando você começa, agora que a gente está na quarentena, que as pessoas estão paradas, elas vão retornar às suas práticas. E existe uma alteração aí importante? Tem que ter um cuidado redobrado aí? Como é que é isso? Da parte fisiológica. Eu vou te falar o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente otimista, muito otimista, né? Eu acho que se eu não fosse otimista, eu acho que eu nem escolheria a profissão que a gente tem, porque quando eu começo a atender o indivíduo, eu sou convicto de que ele vai melhorar. Não só por entender do movimento lá um pouquinho, mas por saber o quão bem que isso faz para a atividade. Mas então, você sabe que essa dose tem que ser... Exatamente. Né? Eu sou otimista por natureza, desde que você esteja calçado na ciência e que você priorize aquele indivíduo. Ponto. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu fiz ela com uma peculiaridade minha, que é o otimismo. Falei, caramba, já me espantou um pouco ter aquele negócio na cara. Né? Eu falei, cara, não é possível, isso deve ter algum tipo de alteração. Fui fazer minha pesquisa e realmente, mesmo sendo muito otimista, você não tem nenhum estudo, não tem, né? E eu li tudo que tem sobre máscara. Desde respirador que tampa tudo, até máscara cirúrgica, até aquela N95 que diminui o risco de contágio, e não tem nada que diga que faz bem. Isso aí é fato. Segundo, não tem nada que diga que não é relevante o uso de máscara negativamente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu gosto muito também de navegar pela Europa. Né? Essa coisa de não ficar só no PubMed, artigo americano, né? Porque eu acho, de uma forma geral, dependendo principalmente da localização, o aspecto cultural é muito importante até para o autor que escreve. E eles são mais prolixos, eles gostam, explicam mais. E eu te falo aqui de um artigo, francês que é bem interessante. Esse artigo aqui é de 2017. Ele é o último artigo que saiu antes do... último artigo interessante que saiu, levando o indivíduo como centro do processo, antes dessa era Covid. Onde ele fala aqui do efeito da utilização de máscara durante o teste de 6 minutos. Por que eu achei legal esse artigo? Porque eles colocaram num corredor de 30 metros, com uma marcação a cada 3 metros, os indivíduos para andar com a utilização de máscara e fizeram a medida antes, depois. Eu achei legal, primeiro por estar num ambiente doméstico. Então eu falei, cara, vai ter qualquer alteração que tenha, não pode dizer que sofre, não, foi porque passou o carro, foi porque fez barulho, foi porque morreu o bichinho do lado, não é. Ele está ali no ambiente doméstico, né? E eles colocaram esses indivíduos, foram 44 indivíduos, detalhe, indivíduos saudáveis, sem patologia respiratória ou cardíaca ou ortopédica, e eles identificaram muitas alterações depois de 6 minutos de caminhada, uma caminhada tranquila. O que isso significa? A gente não vai para a academia para caminhar 6 minutos, ou para o estúdio, ou para a ciclovia. Ninguém fala assim, vou malhar, faz 6 minutos de atividade. Ninguém faz. Então, assim, eu quis pegar isso porque, via de regra, se o indivíduo faz 6 minutos uma intensidade leve para moderada, depois de meia hora, 40 minutos, a tendência é isso tudo você botar uma lente de aumento e multiplicar. E olha o que esses indivíduos saudáveis sofreram. Aumento da dispneia,
aumento da dispneia, aumento da pressão inspiratória, aumento da pressão expiratória. Vale ressaltar que a expiração está diretamente ligado à sua eliminação de gás carbônico ou dióxido de carbono, para quem quiser. Aumento, modificação dos gases inalados. Imagino eu, se modificar os gases inalados, é porque ele está colocando o gás carbônico para fora, mas como ele está com uma barreira aqui, ele coloca de volta para dentro. E aí não tem como. Se você continuar aumentando a intensidade, você vai entrar em acidose. E aí bagunça o coreto. Pode até desmaiar, né? A pessoa pode até desmaiar, né? Exatamente. Aumento da PCO2, pressão de gás carbônico, olha aí. Aumento da percepção de fadiga. Então, a pessoa começou a se sentir mais cansada. Gente, ela estava andando. A gente não está falando de pessoas com histórico de pneumonia e nem está falando de fumantes. Inclusive, era uma observação do estudo. As pessoas não tinham histórico de cigarro. Tá? Aumento do espaço morto anatômico. A gente sabe que o espaço morto anatômico é ali, ó, traqueia, laringe, é exatamente aonde você tem acúmulo de ar, porém não tem trocas gasosas, tá? Que ocorre o processo de hematose, ali não ocorre. Aumento do aquecimento do ar inspirado e aumento da umidade relativa do ar em 10%. No microclima, que eles chamam, né? Dentro da máscara ali. Então já aumentou a umidade. Aumento da temperatura das vias aéreas, responsável pela bronquioconstrição e aumento da resistência pulmonar em paciente com asma. Por que ele falou isso? Porque esse teste de 6 minutos, ele é utilizado, né? Por que eles pegaram esse teste? Esse teste foi criado há décadas atrás e eles pegaram esse mesmo protocolo, só que dessa vez com indivíduos saudáveis, mas esse teste, via de regra, ele é utilizado em um hospital em pessoas que estão se recuperando de pneumonia grave, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, e elas fazem o teste com a utilização da máscara e também ficam no leito com a utilização da máscara para poder evitar a contaminação cruzada. Então, eles pegaram as mesmas coisas que eles fazem com as pessoas que têm a DPOC, né, que estão se recuperando no hospital, e fizeram com indivíduos saudáveis e identificaram resultados importantes. Aumento da sensação de calor, sem ter sido associada à sensação de fadiga. E aí já foge do controle, Rô. Já foge do controle. Porque se você está falando de aumento da sensação de calor na face... face, a gente entra nos pares de nervos cranianos. Entra nos pares de nervos cranianos. Não, você entra mais ainda. Você entra em mecanoreceptores táteis, em receptores de temperatura. E aí você sabe que essas vias neurais, elas vão bater no tálamo. Você sabe que quando bate no tálamo tem tomada de consciência. O tálamo e o córtex, eles têm uma via de mão dupla de comunicação. Então, já complica um pouco. Quando você está falando desse centro respiratório, você está falando de tronco encefálico. E do hipotálamo, né? Isso. E aí hipotálamo, sistema límbico, emoção. Aí, já está tudo ligado, porque do hipotálamo sai predominantemente os pares de nervos cranianos. E se você fala de pares de nervos cranianos, não tem como. Por isso, quando a gente está cansado, ofegante, já vem logo alteração na face. Por quê? Porque esses pares de nervo craniano, eles têm uma ação muito grande na face. Então, e essa representatividade, né, nossa, no cérebro, né, mostra isso, né? O ETzinho que está aqui na nosso cérebro. O homúnculo de Penfield. Onde o rosto enorme, né? Isso. O homúnculo de Penfield, criado por um neurocirurgião canadense chamado Wilder Penfield, entre década de 40 e 50, curioso, querendo saber qual é a representatividade que cada parte do nosso corpo tinha no nosso córtex cerebral. Então ele abriu o crânio e ia estimulando e identificando a que parte cada área do cérebro correspondia. Para quem não é da área, que todos os profissionais da área sabem, claro, mas para quem não é da área, o córtex cerebral é a parte, quando vocês veem a foto de um cérebro, essa parte mais superior, mais cinzenta, né, que é toda enrugadinha. Né? Por isso que a gente fala, vai usar botox para quê? O nosso cérebro é enrugado,
né? Então, onde é enrugado, tem que continuar enrugado. É sinal de inteligência. Quanto mais enrugado, sinal de inteligência. Melhor, né? Quanto mais melhor. Então, não tem como você estar. E tem outros artigos inúmeros, gente, citando aqui. Mas como é que é esse homúnculo de Penfield? É como se fosse um ET, né? As mãos são enormes, o rosto é enorme. Deixa eu ver aqui se eu tenho, eu posso mostrar no iPad. Esse homúnculo de Penfield, ele tem, fizeram, claro, né, um boneco representando esse homúnculo de Penfield. E esse homúnculo de Penfield, se ele fosse para ser exatamente como ele é no que diz respeito ao que cada segmento nosso tem de representatividade, a gente não ia ter a nossa forma. A gente ia ter um rosto muito maior. Ser um ET. A gente Vê se você consegue mostrar aí o ET. Aqui, ó, tá aqui. A gente ia ter, olha aqui, gente, olha aqui, o homúnculo de Penfield. Dá para ver? Olha aqui, ó. Cada bonequinho desse, tá vendo bem? Esse é o nosso verdadeiro eu. É esse aí. A gente é assim, ó. Então, olha só que interessante para vocês entenderem a questão da máscara. Olha o tamanho que a nossa boca, que a nossa face tem no que diz respeito à representatividade cortical. Olha a nossa mão no que diz respeito à representatividade cortical. E aí isso nos leva a crer o seguinte: a face, a mão e a boca têm uma representatividade muito grande no cérebro, face a quantidade de movimentos e de tarefas complexas que elas são capazes de realizar. Exatamente. Então, contudo, qualquer coisa que eu esteja usando que sirva de barreira aqui no meu rosto e que manifeste alterações termossensíveis, ou seja, ativação de mecanoreceptores, de receptores táteis responsáveis pela temperatura, vão fazer, e os estudos estão dizendo, que acima de 34 graus e meio desse microclima, eu arranco a máscara. Olha só. E aí essa pessoa entra em ansiedade. Ansiedade pode ser, ou é a angústia respiratória? Então, depende do teu histórico. O que os estudos falam é, se você tem um histórico de ansiedade, você realmente deve ou conversar com um profissional antes, ou realmente você não deve realizar alguma tarefa que demande algum tipo de estresse ou esforço. Por isso que a avaliação, uma anamnese é importantíssimo. Para até detectar esse indivíduo, se ele é ansioso. É isso aí. E essa angústia respiratória, é a mesma coisa ou não? Ansiedade e angústia respiratória, o que tem aí de depende, relação? Porque tem estudo que chama de ansiedade traço ou de estresse, né? Que é uma situação de angústia momentânea. Que é aguda? Momentânea. É momentânea. Ou pode ser o processo de ansiedade crônica, aí você já está falando de vias neurais e de desorganização até desses neurotransmissores. Aí você tem que procurar um especialista para poder identificar isso como um transtorno e você usar o medicamento adequado de acordo com a prescrição. E aí sempre, é ser com o médico, e aí né? Eu falo sempre, diagnóstico é médico, a gente pode até sugerir que busque tudo, dá uma direção. Sempre, não tem médico que fale isso, porque realmente isso é largo na literatura, é muito, qualquer livro ou artigo fala da importância da terapêutica constar na terapêutica a prática da atividade física, e aí é que começa a entrar a gente. Por quê? Porque a gente vai modular intensidade de exercício, exato, tipo de tarefa, dose e resposta, exatamente. A dose e resposta, a ambiência é complicado. Externa e levando em consideração aquele ambiente interno, que poucos levam, né, Hugo? Exatamente. Essa questão de saber como esse indivíduo ele chega, né? O que ele tem, né? Exatamente. Ansioso, deprimido. Exatamente. Isso tudo vai influenciar. E aí a gente entender que a atividade física, que assim, características da personalidade, né? A gente é obrigado a saber disso, né, Rô? Porque a gente lida com um público muito heterogêneo, né? Então a gente já até estudou um pouco junto sobre doença mental e tudo. Característica da personalidade. Ou o indivíduo é perverso,
ou o indivíduo é neurótico, e todos nós somos, ou o indivíduo é psicótico. Todos nós, a sociedade inteira é neurótica, isso aí está nos livros de psicologia, né? Não é o Hugo que está falando. E muitas vezes a gente sai um pouco dessa caixinha e vivencia alguns comportamentos que nos tirem dessa caixinha. Afinal de contas, o hipotálamo, que é um grande modulador desse controle neurovegetativo, ele age e não depende do seu controle, porque a gente está falando de sistema nervoso autônomo, está falando da glândula mestre, principalmente, não só no comportamento, mas de controle neuroendócrino. Então, que assim, se é influenciada pela respiração, né? Totalmente, porque quando você fala em respiração, e aí entra já a questão da máscara, porque se você aumenta a pressão de gás carbônico, você está querendo dizer o seguinte, ó, aumentei a pressão de gás carbônico, eu estou entrando já, depois já dos recursos de tamponamento e tudo, você começa a ensaiar um processo de acidose. E aí, como é que você faz esse controle neural da respiração? Esse controle neural da respiração, o que é que a gente precisa pensar? A gente tem receptores importantes que fazem esse controle neural da respiração. Todo esse sistema, eles estão localizados ali na ponte, no bulbo ventral, dorsal e principalmente quimioreceptores localizados no assoalho do quarto ventrículo. Esses quimioreceptores localizados no assoalho do quarto ventrículo, para quem não sabe, o assoalho do quarto ventrículo ele é um caminhozinho, né? É um seio, né? É um caminhozinho que fica localizado entre o tronco cefálico mais dorsal e o cerebelo. Nesse caminho aqui, nesse meio, no assoalho do quarto ventrículo, passa o líquor. O líquor, claro, é aquele líquido que corre ali dentro, que já rompeu a barreira hematoencefálica e tudo. E a gente não pode esquecer o seguinte, olha como esse controle neural da respiração é complexo, e aí, Rô, é que eu viro um alien, vem um alien dentro de mim, eu fico desesperado quando as pessoas falam que tudo é para todo mundo, né? Principalmente essa pessoa aí que é médica, não entende de movimento, porque esse processo de acidose, como o nosso quimiorreceptor, que é quem vai gerar uma resposta até para os músculos respiratórios, como ele não é, como o hidrogênio, ele não rompe a barreira hematoencefálica, o gás carbônico acumulado, a pressão de CO2 acumulada, o CO2, pelo contrário, ele é um gás que ele tem total permissividade na barreira hematoencefálica. Então ele atravessa com facilidade. E olha como o nosso corpo é inteligente. Quando o gás carbônico atravessa a barreira hematoencefálica e entra em contato com esses quimioreceptores, ele naturalmente sofre. Aí pronto, bom, entrou lá, rompeu a barreira hematoencefálica, o que ele faz? Cara, eu estou precisando é de hidrogênio para estimular os quimioreceptores. Ele vai, tem uma enzima lá dentro, sabiamente colocada, não sei por quem, chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica quebra e o subproduto disso vai ser o ácido carbônico, ela vai juntar, vai promover isso, vai ser o ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele é um ácido muito instável. Sendo muito instável, qual é o subproduto? Um deles que ele tem é o hidrogênio. E essa entrada repetida do gás carbônico e esse hidrogênio acumulado, fruto desse gás carbônico que atravessou a barreira hematoencefálica, vai estimular esses quimioreceptores. E aí vem tudo aquilo. Estimular músculos respiratórios. Então, quando você fala para mim, por exemplo, da respiração, esse aumento através do controle respiratório, da atividade de relaxamento, ou até do exercício respiratório, que te propicia um relaxamento. E por isso que não dá para colocar intensidade alta em exercício respiratório, até porque senão vira outra coisa, menos exercício respiratório. Exatamente. Você está querendo colocar um componente voluntário num processo que é vital. Se você quer colocar um componente voluntário num processo que é vital, a gente sabe que a intensidade alta ela atrapalha o processo de diferenciação. Se atrapalha o processo de diferenciação, eu não vou conseguir acalmar. Se eu não consigo acalmar, eu não estou tendo essa influência parasimpática. Pelo contrário, eu vou ter influência simpática porque eu vou ter que estar pensando em conseguir respirar fazendo aquele esforço. É claro que tem gente que consegue usar o agachamento como exercício respiratório, pessoas muito treinadas. Mas realmente, dependendo desse indivíduo, né, claro, o centro do processo é você colocar ele para fazer uma tarefa leve. Não é colocar nenhuma tarefa com carga, né? Outro dia até vi um exemplo muito interessante,
falando de diferenciação, se você pega uma barra de 100 quilos e pousa um mosquito no teu braço, no seu antebraço, você não sente. Mas se você pega uma pena e pousa um mosquito, você sente. Ou seja, é o processo de diferenciação que não está sendo atrapalhado por conta de uma intensidade. Então fica aí essa analogia. Vamos lá, Sim. pode ir, que senão eu vou embora. Não, peraí, agora vamos falar. O que você encontrou aí na literatura sobre idoso? Então, Criança e gestante. Vamos lá, porque a hora está correndo, a gente tem aí uns 15 minutos. A gente está restrito, né, Lorô, nessa live, a falar especificamente dos efeitos, né? Do uso da máscara, né? Durante a prática do exercício físico. Mas a gente tem que partir de algum lugar para poder correlacionar e puxar. É um fio de novelo, né? Então, a gente abre a nossa caixa de ferramentas. O que tem na literatura falando sobre gestante? Me diz qual é o órgão de soberania nacional que vai permitir, né, o órgão fiscalizador, que vai permitir que uma gestante pratique algum exercício físico em dada intensidade, né, com a utilização da máscara. Fica mais complicado. Por quê? Porque sabendo de todas essas alterações que eu falei para você, como é que eu, dono de uma instituição, vou submeter uma gestante a esses riscos, né? Entendendo de exercício, que é o nosso propósito é exercício. A gente sabe, o diafragma ele sobe em torno de 4 centímetros, a gente sabe que o progesterona, e isso é incrível, né? O progesterona ele contribui para a facilitação da receptividade desse gás carbônico, justamente que é interessante que a gestante, como ela está ali carregando um feto, né, carregando um outro ser humano, um neném, é interessante que ela saiba, ela vai passar na vida por situações de estresse, de esforço físico muitas vezes, sem contar gestantes que já praticam atividade física. Então, elas têm todas essas vias facilitadas. A gente tem uma ação da relaxina. A relaxina, a gente sabe que ela age ali nos tecidos moles, é um hormônio neuropeptídeo, é um hormônio peptídeo. Como um hormônio peptídeo que age nos tecidos moles, a relaxina, que é liberada pela placenta, o próprio nome já diz, ela propicia, olha que incrível. Esse é artigo de gestante, tá, gente? Eu falei aqui, mas tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai falando que está aqui o artigo. Artigo de gestante que coloca que ela... Opa, cadê? Não está aqui o artigo. Enfim, o artigo de gestante que coloca que ela... Eu queria mostrar para vocês, agora fiquei agoniado, Rô. Não, mas a gente acredita, Hugo. Você mostrou os artigos aí. Isso. É que nosso tempo é curtinho. Tá bom. O artigo de gestante ele fala justamente isso, que pode chegar a 5 centímetros de expansão. Aqui, ó, achei. Mata a cobra e mostra o pau, ó. Olha aqui, ó. Foi esse artigo aqui, ó. Foi um artigo. Olha que legal. Journal of Women's Health, de 2009. O que eles fizeram? Eles pegaram, por conta dessas dificuldades todas de você submeter uma gestante ao esforço físico, né? Esse risco que é oferecido, porque você assina um termo, né? Eles pegaram 501 referências bibliográficas, então isso aqui é um artigo de revisão, e dessas 501 referências, foram 234 artigos da literatura médica e 267 referências eletrônicas, das quais 51 artigos da literatura médica e 25 referências eletrônicas e 2 artigos de livros didáticos. Então, assim, foi uma larga revisão, foi uma revisão importante. Então, você vai falar assim, Hugo, mas e aí? Falando da gestante, ela tem essa defesa respiratória. A gente sabe que a gente tem alterações mecânicas. Até essa relaxina, ela é importante até na ação ali no quadril, dos ligamentos, para poder fornecer... Para relaxar, né? Para relaxar, fornecer essa melhor abertura e tudo. Mas eu iria preferir que a minha gestante, eu tenho aluna gestante, fizesse exercício em casa.
se fizesse na rua, seria de máscara. E aí, eu não ia submeter a minha gestante e nenhum outro aluno meu ao risco de fazer um exercício sem máscara num lugar onde, já foi falado aqui antes, as pessoas têm essa necessidade voluntária de expirar. Então, os artigos chamam isso de aerossol, né? Então, eu acho que eu não ia não ia expor minha gestante ali. Agora, você falou da gestante, eu já vi que a Marisa tem, tá falando. Tem idoso aqui, né? A gente tem que falar do idoso. Gestante, o nosso foco é o neném e a sua saúde, principalmente no tempo de recuperação pós-parto, nesse momento. Então, a gente faz exercícios para o assoalho pélvico, exercícios respiratórios. A gente pode, dentro de uma visão mais mecanicista, qualificar essa resposta que está ligada à capacidade de inspiração pulmonar, aumentando de uma maneira mais excêntrica com exercícios respiratórios, favorecendo o movimento de alça de balde, melhorando a ação excêntrica do oblíquo, né? Estimulando o parasimpático. Então, a gente tem várias formas. Então, nesse momento agora da pandemia, talvez, né, não seja o melhor momento para você se preocupar com intensidade alta, nem você nem ninguém, porque você está com esse acessório no rosto. Então, eu recomendo que você nem use esse acessório, só quando você for no mercado. Mas para fazer atividade física, não. E aí, agora, falando da criança, né, Rô? Senão a gente fica aqui. Criança. Não, fala. Então, falando da criança, a gente, né, vai ter que falar aqui de um artigo da revista Ergonomics. A gente tem 10 minutos, tá? Então, tá? Eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Tá bom. Revista Ergonomics, eles pegaram aqui 72 meninas e 88 meninos na idade de 2 a 7 anos. Eu adoraria falar da peculiaridade neural dessa idade, mas não vai dar tempo. Não, no curso. No curso tá, você fala. Ué, vai ter curso agora? Eu nem sabia. Vai ter curso. Então tá, eu nem sabia. Então, essa criança, primeiro que as instituições de peso falam para você não utilizar máscara em crianças numa idade inferior a 3, 2 anos. Primeiro, por conta do tamanho da face. Segundo, por conta de um sistema respiratório que ainda está em desenvolvimento. E terceiro, pelo fato dessa criança não ter nenhuma destreza, né? Um tipo de coordenação tão desenvolvida. E esse processo consciente de que você vai tirar e colocar a máscara nos devidos lugares com destreza. Então, realmente, as pessoas que têm criança pequena, eu recomendo, porque foi feito um estudo na Universidade de Umeå para treinar um processo de evacuação, vou falar rápido, 55 creches, 160 crianças de 2 a 7 anos, metade delas acompanhado com os pais, a outra metade foi diretamente das creches. E aí viram, algumas crianças desistiram, e ele ressalta no final do estudo, desistiram porque desenvolveram um processo naquela hora de angústia, de usar alguma coisa que tampe o rosto, e aí lembrando o homúnculo de Penfield, fica complicado você colocar uma máscara numa criança, a menos que seja realmente num ambiente de risco de contágio. A gente não pode esquecer que essa face, ela tem uma representatividade muito grande no cérebro. Além disso, essa parte mais anterior, a gente não pode esquecer, gente, não dá para não falar disso, desculpa, Rô. A gente não pode não falar da área de Broca, que é a área responsável por executar a fala. A área de Broca, que vai ser interligada lá atrás com a área de Wernicke. A área de Wernicke é para interpretar a fala. Essas duas áreas. Mas então fala para a gente aí o que é a área de Broca e a área de Wernicke. Só para a galera que não é da área da saúde entender. Então, a área de Broca é uma região, né? É uma região do cérebro responsável, né? Uma área motora responsável pela execução da fala. E a área de Wernicke, né? Os estudos mais recentes, eles até abrem um pouco mais isso de funções intelectuais, colocando a hipotetização como uma importante função intelectual, mas a área de Wernicke é conhecida como a área da linguagem, né? Uma das funções mais superiores quando você fala de intelecto, de inteligência. E essas duas áreas,
essas duas áreas elas se interrelacionam. A área de Wernicke, que é ali no lobo temporal, ela recebe informação direto do lobo occipital, do lobo parietal, é como se fosse um processo de interseção. Então, ela ponto de encontro ali, né? É uma área associativa, é um meio ali que recebe um monte de informação. Para quê? Para poder gerar uma resposta baseada no que você está vendo, no que você ouve, para depois você executar, que é a fala. Então, primeiro você processa aquilo, e aí você depende de áreas de associação, depois você executa, que é o final, né? Que é o movimento da fala. E aí eles identificaram que o uso dessa máscara fez com que a maioria das crianças ficassem caladas. Olha que interessante. Tamanha representatividade que esse rosto tem. Então, fica mais complicado, realmente. Melhor a criançada ficar em casa ou sair quando não tiver ninguém na rua, sem máscara. Fala, Rô. Então, e essa nossa última... do idoso. Do idoso, né? Senão não vai dar tempo. Já pediram aí que eu li. Falando do idoso, o idoso, a gente não pode esquecer que a partir dos 70 anos, o idoso ele já tem uma diminuição de 0,5%, né, dessa substância cinzenta, dessa substância branca. Para quem não sabe, a substância branca do cérebro ela é composta exclusivamente de axônios neuronais, que é justamente por onde passa a informação. Né? Essa coloração branca é por conta da quantidade de gordura constante na bainha de mielina, que reveste esse axônio. Porque o neurônio, gente, basicamente é isso aqui, ó. É o núcleo neuronal, que tem gente que acha que é a cabeça, mas não. É o núcleo neuronal, o axônio é o corpo, e aí, dependendo da camada do cérebro, esse axônio e da função, ele tem um tamanho ou outro, né? E embaixo os dendritos, que é uma ramificação, tipo uma árvore dendrítica, né? Claro que tem vários tipos de neurônio. Mas, enfim, o fato é que no idoso, essa substância branca ela fica diminuída, 0,5% ao ano, a partir dos 70 anos. Não estou levando em consideração pessoas que já praticam o movimento, tá? O estudo não é com pessoas que já praticam o movimento. Pessoas que já praticam o movimento é outra coisa. Tá fazendo neuroplasticidade aí. Então, essa diminuição de substância branca, ela faz com que a resposta de comunicar, o estímulo-resposta seja mais lento. Então, por exemplo, é complicado para o idoso que já tem... 5 minutos, hein, Hugo? Que já tem um comprometimento sensorial, ou seja, que já recebe uma informação e processa numa outra velocidade para gerar uma resposta, é complicado você botar uma máscara na cara dele e mandar ele fazer atividade. Apesar do olfato não ser no humano um senso de orientação, a gente não pode esquecer do primeiro par de nervo craniano, que é o olfatório. Né? É o mais primitivo, é o sentido mais primitivo de todos. Então você coloca uma coisa aqui, você já está impedindo de cara que aquele idoso não tem olfato. E a gente não pode esquecer que esse par de nervo craniano 1, que é o olfativo, ele tem uma íntima relação, ele está lá, a origem dele no prosencéfalo, ele tem uma íntima relação com o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, ele está no centro do sistema límbico. Sistema límbico. Então, o sistema límbico, por sua vez, além de giro cingulado, a amígdala, né, que a gente nem não deu tempo, a amígdala tem um papel importante na tomada de decisão e até no armazenamento de vivências boas ou ruins. Então, se eu boto um idoso com uma máscara para realizar uma atividade e aquilo gera nele uma resposta que faça com que ele tenha uma lembrança negativa da prática de atividade física, talvez ele não queira repetir. Então, exatamente. Esse idoso, o ideal é que ele pratique atividade física em casa, sem o uso da máscara. Ou que ele saia no horário que não tem ninguém. Ainda dá tempo de mais alguma pergunta? Vamos lá. Bom, vamos lá para a última aqui. Você faz um fechamento, né? Então, pensando no indivíduo de forma global, tá? Mais global, quais as correlações podemos fazer, já que o uso da máscara propicia alterações importantes? Eu até prefiro fazer... A gente já falou de tudo quando se trata de um indivíduo, né? Assim, sim. Né?
Mas assim, um resumão. Superficial, né? Superficial, claro. Exatamente, exatamente. Mas a gente não pode esquecer que essas alterações que acontecem de forma aguda com a prática do exercício físico de máscara, né? Ela gera uma resposta. Essa área da face, ela é abastecida por pares de nervos cranianos. É só você ver a alteração da face da pessoa, você vê que tem alguma coisa errada. Não tem como. Se está alterando a face, aí a gente lembra daquela autora, né? Joanne Enston, que fala de face fix, hand fix. Se está alterando a face, é bem provável que altere o padrão motor. Se altera o padrão motor, as vias espinocerebelares elas já vão ser abastecidas de uma forma diferente. Se as vias espinocerebelares são abastecidas de uma forma diferente, ela vai também gerar uma resposta diferente. Porque se eu falo alguma coisa no seu... É igual o telefone sem fio. Se o sistema nervoso central ele funciona numa característica estímulo-resposta, o estímulo não chega adequadamente porque eu altero o meu eixo comum, que é o padrão motor, essa resposta não vai ser adequada. Principalmente quando a gente fala desse sinergismo, quando a gente fala desse sinergismo de agonistas, antagonistas, dessa ação dos músculos estabilizadores. Se eu perder essa ordem, eu abro a porta para a lesão. Então, o que tem que ser muito pensado? Qual é o tipo de atividade que eu vou promover? Qual é o local de prática de atividade? Se vai ser um ambiente doméstico ou se vai ser um ambiente selvagem? E qual é a intensidade que eu vou trabalhar? Será que pode fazer atividade aeróbica? Fica a pergunta, né, Rô? Fica a pergunta. Será que pode fazer exercício de força? Fica a pergunta. Por que fica a pergunta? Porque a lacuna se abre quando você leva em consideração o indivíduo. Não adianta pegar o artigo e ler. A gente tem que correlacionar a neuro com os laços faciais, com uma história pregressa daquele indivíduo e levar o